Bom dia a todos, estamos começando mais um Ciência para o Rio. No episódio de hoje, vamos receber o advogado Wallace Corbo, professor de Direito Constitucional da UERJ e da FGV, autor da obra Discriminação Indireta, uma referência no debate sobre desigualdades estruturais e exclusões sociais. Bom dia, Wallace, uma alegria te ter aqui. Bom dia, professor Ricardo, a alegria é toda minha. Wallace, o Brasil vem enfrentando uma crise de relacionamento entre os três poderes. Até que ponto essas tensões são normais? E quando elas passam a ameaçar a estabilidade institucional do país? Ricardo, eu vou falar da perspectiva do direito constitucional. Quer dizer, a tensão entre os poderes ela não é exatamente uma falha do sistema. O sistema é desenhado para os poderes o tempo todo entrarem em tensão, o legislativo testando até onde ele pode chegar, o judiciário testando também, controlando o legislativo, e o executivo também no meio desse campo, que é o que a gente chama dos freios e dos contrapesos. Então, em algum grau de tensão vai sempre existir, porque os poderes estão sempre tentando ampliar o seu espaço e os outros resistindo a essa ampliação. O que talvez seja a característica do Brasil nesses últimos anos, e aí nesses últimos 10 anos, é que acontece, por um lado, um engrandecimento do legislativo sobre áreas que antigamente, ou de forma que antigamente a gente não via, então uma certa disrupção do modelo do sistema político, do sistema representativo, uma ampliação de financiamento de campanha, de autofinanciamento, de perpetuação no poder por meio desse tipo de modelo. Então, o legislativo... As emendas impositivas, né? E para piorar, o legislativo ele amplia o seu campo de atuação, tirando do executivo uma série de funções que antes o executivo tinha, essa criação desse orçamento impositivo, das emendas impositivas, que vão tirando também do executivo aquele poder, aquela capacidade de organizar políticas públicas e também de organizar a política. Então tem um engrandecimento do legislativo de um lado, tem um enfraquecimento do executivo de outro, que vem muito com o governo Bolsonaro, que, de certa forma, abriu mão de governar, talvez até com essa expectativa de eventualmente fazer uma ruptura democrática mesmo. Então, o executivo de 2019 até 2022, ele abre mão do seu poder, ele enfrenta o legislativo e enfrenta o judiciário no gogó, mas não fazendo política propriamente dita. E a gente tem o poder judiciário que está ampliando seu espaço de atuação desde os anos 2000 e que amplia mais ainda no momento em que surge esse vácuo de poder ou surge essa possibilidade de agir. Então, a gente tem um legislativo que se ampliou de uma maneira irracional, de certa forma, e percebendo que ele consegue decidir sem muita resposta popular, muitas vezes, e decidir para se fortalecer e fortalecer, digamos, donos do poder, para a gente pegar aqui o Raimundo Fauro. E a gente tem um judiciário que está vendo um espaço para atuar, às vezes de uma maneira muito positiva, protegendo direitos, às vezes de maneira muito negativa, desconstruindo até o constitucionalismo social que a Constituição criou nos últimos anos. Então, a tensão ela faz parte, mas a gente está vivendo um tipo de tensão que esse tipo a gente não viveu antes e que pode colocar em risco não só a estabilidade, eu acho que democrática, a capacidade de representar os interesses da população, mas pode colocar em risco até os projetos constitucionais, a depender do caminho que esse legislativo e que esse judiciário vão trilhar. Você falou aí que não há resposta do povo, mas no dia 21 de setembro último, nós tivemos aí uma manifestação no Brasil inteiro contra medidas legislativas aprovadas pela Câmara dos Deputados, como a PEC da blindagem, e logo depois a sua rejeição pelo Senado. Quer dizer, então, quando o povo se mobiliza, eles se contêm, Sim, e houve, talvez desde 2013, depois de 2013, 2015, houve um momento, de certa forma, houve um período longo de algum grau de desmobilização da população em torno de pautas de direitos. A gente viu muita gente ocupando as ruas, às vezes pedindo medidas inconstitucionais, algumas pessoas pedindo ruptura de democracia, isso foi muito ruim, e havia uma certa sensação de que talvez a República estivesse acabando, de que as pessoas a favor de direitos, a favor de democracia, a favor de avançar o projeto constitucional não estavam mais ali, ou não tinham mais fôlego. E foi muito bom ver isso, ver as pessoas indo às ruas para defender a gente poderia até dizer um projeto de Constituição, defender um republicanismo, e contra essas medidas de proteção, contra a responsabilização de parlamentares e claramente contra medidas de anistia daqueles que tentaram destruir a Constituição. Então,
eu acho que o povo ele tem a capacidade de se manifestar e ele demonstrou que talvez não seja caso de perder a esperança, né? De que o legislativo ele pode até tentar, né, avançar medidas de autofortalecimento, mas que no fim do dia está na mão das pessoas efetivamente responder a isso, não só no voto, que é uma forma também de dizer, olha, não concordo mais com isso, mas nas ruas, que é onde se sente efetivamente a capacidade da política, né, de mudar o Brasil, ou de aprofundar mudanças que a gente precisa. Wallace, as sanções dos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras geraram forte repercussão. Como é que o direito constitucional brasileiro responde a essas interferências externas e qual o papel do STF na defesa da soberania nacional? A resposta do direito constitucional ela é uma, né? Ela é a soberania, né? A proteção do princípio da soberania, artigo 4º da Constituição. Quer dizer, o Brasil ele não deve resposta ou respeito, né, a decisões estrangeiras, especialmente aquelas que tentam atingir não só as autoridades, porque eventualmente a gente poderia cogitar de alguma hipótese, né, de uma responsabilização penal de uma autoridade, o que vai ser resolvido no campo do direito internacional público, mas mais especificamente é uma sanção que tenta impedir o exercício de atos que são atos próprios do Estado, né, que é o exercício da jurisdição, que são atos próprios da soberania até mesmo, que é o exercício da jurisdição. Então, a resposta do direito brasileiro é não conhecer dessas medidas. Quer dizer, não existe hipótese de o Estado brasileiro se posicionar, de certa forma, cedendo a uma pressão política estrangeira e abrindo mão do exercício daquilo que ele tem que fazer, que é julgar quem tiver que ser julgado criminalmente, que é aplicar as penas que têm que ser aplicadas de acordo com o devido processo legal. Então, toda essa discussão, né, sobre lei Magnitsky, sobre Estados Unidos e tal, para além de ela trazer uma memória que também é presente, né, mas muito preocupante, que é uma lógica de imperialismo, que é uma lógica de subversão do Estado democrático de direito por forças externas, ela também acaba violando claramente a Constituição, que não permite que nenhum dos poderes, nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, se submetam a uma força política estrangeira, ou qualquer tipo de sanção estrangeira. A posição do governo brasileiro foi muito altiva e parece que o Trump não está mais morrendo de amores pelo Bolsonaro. Parece que agora deu matching com o Lula, né? E vamos ver se a soberania brasileira agora é poupada de ter que reagir tão fortemente a uma agressão estrangeira, né? No fim do dia, quem exerce a função de chefe de Estado é o presidente da República. Então, o que se esperava desde o início, até você me perguntou qual é o papel do Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem um papel muito limitado no que ele vai fazer em relação à soberania. Quem vai ter o papel de representar efetivamente o Brasil é o presidente da República e, pelo menos, as últimas conversas têm sido positivas, né? Mostrando ali que, enfim, os líderes talvez vão conversar e a gente vai superar esse projeto, né, que é um projeto de um grupo de deputados aqui do Brasil tentando criar essa força estrangeira, tentando subverter o Estado. Então, nesse ponto, o Lula foi muito habilidoso, eu acho que ele se mostrou habilidoso. Também pesa a personalidade do Trump, né, que tem uma lógica, uma visão de mundo muito pautada entre vencedores e perdedores. Talvez agora ele esteja pensando que o Bolsonaro é um perdedor, ele não vai ficar do lado desse cara e vai ver outros presidentes mais fortes como vencedores. O Lula claramente é um presidente forte nesse cenário, mas no fim do dia... depois daquele discurso que ele viu na ONU, né? Certamente. Não, e quer dizer, o Trump, eu acho que como pessoa, né, um líder autoritário, tudo que a gente já sabe dele, mas ele claramente tem posturas diferentes quando ele está diante de chefes de Estado forte, ou que ele considera forte. Quando a gente está falando de chefes de Estados novos, ou que não tem muita força interna, ele se posiciona muito no enfrentamento. Quando ele olha para outros que têm uma força histórica, que tem peso, que tem relevância, ele se coloca de uma outra maneira e claramente ele colocou o Lula, aparentemente, pelo menos ele colocou o Lula nesse campo dos chefes de Estado fortes. Isso é muito bom para o Brasil e é muito bom que a gente não esteja mais sujeito a alguns parlamentares, enfim, que violam até a própria Constituição, tentando fazer politicagem com política externa. Isso é problemático e, nesse ponto, o Lula se demonstrou um líder que já sabia que ele tinha essa capacidade, um líder com uma capacidade de dialogar e superar esses riscos, né, para a soberania brasileira. Quer dizer que você não acredita na história de que Trump escalou o Marco Rubio para dar uma grande pernada no Lula e botar tudo a perder? Acho muito difícil, até porque o risco para o Trump é maior, né? Quer dizer, ele dizer assim, não vou colocar o Marco Rubio para conversar, e na verdade é uma grande pernada, corre o risco de desautorizar ele. E eu
tenho dúvidas se o Trump iria permitir que a autoridade dele, que ele considera certamente ser a maior, e de fato é a maior nos Estados Unidos, queria permitir que houvesse uma subversão. Só o tempo vai dizer o que vai acontecer, mas acho muito difícil que seja, na verdade, uma grande estratégia para enganar as pessoas e tal. Mas a gente está no campo... não ganharia nada com isso. Né? Mas a gente está no campo também... Esse tipo, quando a gente entra nesse grau, né, de teoria da conspiração, digamos assim, é igual as pessoas que, enfim, rezavam pro pneu, né? Falavam que 72 horas ia acontecer alguma coisa. Então, assim, não tem racionalidade aqui. O que a gente viu concretamente é o Trump elogiou o Lula publicamente, eles tiveram uma conversa telefônica, que os dois lados disseram que foi uma boa conversa telefônica. Então, tudo indica que... E o Marco Rubio já ligou, ele ia agora, mais cedo, para o chanceler brasileiro para marcar. A tendência é partir para frente. O Bolsonaro está condenado. E está condenado a partir de provas robustas, de um processo que aconteceu a olho nu. Qualquer pessoa que quisesse ver o que foi feito no Brasil. Então, não era uma conclusão muito difícil de se chegar que houve os crimes. Não tem nenhuma mobilização social que seja capaz hoje de subverter essa lógica. O Trump não tem nenhum interesse político, partidário, em ficar ali tentando defender uma pessoa que está condenada por crimes no país. Ele tem interesse em fazer negócio, ele tem interesse em estar aliado com quem ele considera que é forte nas Américas, e o Brasil é forte, e o presidente Lula é essa figura de força também no Brasil. É muito difícil escapar disso, até para ele. Bom, então nesse contexto, as ideias de anistia para todos, ou PL da dosimetria, que o Paulinho da Força aí está tentando organizar, parece que está meio sem força nesse momento, significaria uma pacificação? Eu não vejo a busca por pacificação, né? Quer dizer, esse discurso de pacificação pela anistia, olhando para o campo social político, né? Ele presumiria que a gente estivesse numa grande ebulição social, né, em que a prisão e a responsabilização do Bolsonaro, né, de todos os que foram condenados, general Heleno, etc., que isso estaria gerando na sociedade brasileira uma grande instabilidade. Não está. Quanto muito ali no momento do julgamento, as pessoas estivessem acompanhando, muitas pessoas ficaram tristes, muitas pessoas ficaram felizes e tal. A gente não tem, efetivamente, qualquer tipo de abalo da ordem social que exige uma medida tão extrema quanto abrir mão da responsabilização penal, quanto a anistia. Então, em primeiro lugar, eu não acho que hoje, né, passado esse tempo desde o julgamento do Bolsonaro, que a gente esteja num cenário que demanda pacificação social. Mas mesmo que demandasse, aí nós temos dois outros problemas. O primeiro problema que é adotar uma anistia com relação a crimes contra a democracia. É sempre sensível falar em inconstitucionalidade de anistia, por algumas razões. Primeiro, porque, em primeiro lugar, pode haver anistias inconstitucionais, como foram as anistias com relação ao regime militar, que eu entendo que não foram recepcionadas pela Constituição, apesar do Supremo, por enquanto, discordar. Mas, pensando em crimes contra a democracia, a gente sempre tem que lembrar que, historicamente, a criminalização dos atos supostamente contra a democracia se voltou contra grupos que, na verdade, queriam mais democracia. Então, sempre tem alguma sensibilidade para tratar desse tema, exatamente para, daqui a 10 anos, isso não se virar contra aqueles grupos que estão lutando por terra, que estão lutando por moradia, que estão lutando por direitos, e dizerem, não, isso daqui são terroristas, estão atacando o Estado, etc. Então, feita essa ressalva, o que a gente tem hoje é crimes que foram... O que a gente vê hoje são crimes que foram praticados à luz do dia, em público, contra o Estado Democrático de Direito, com um objetivo muito claro de subverter tanto os três poderes, né, quanto as eleições. Anistiar isso não é pacificar. Anistiar isso é convidar um novo golpe, uma nova tentativa de golpe que eventualmente vai dar certo, porque dessa vez vão saber que se for para comprar um celular, não pode assinar com o nome desse celular novo, que foi o que fez o Braga Neto, que comprou um celular para destruir e resolveu que ia falar, tô com esse novo celular assinado Braga Neto. Então, assim, a gente não pode dar a chance de as pessoas corrigirem os erros delas em relação aos crimes que foram praticados. Então, nesse recorte, essa anistia, para mim, é gritantemente inconstitucional, ela ultrapassa muito o que é dado ao Poder Legislativo. A mudança de dosimetria, né, a alteração, seja da dosimetria, seja na prática das penas, ela entra num outro campo que eu acho que ele é mais sensível, porque está dentro do campo do Poder Legislativo alterar penas, então aqui não tem muita dúvida. A gente tem um problema da irretroatividade ou da retroatividade da lei penal mais benéfica, poderia eventualmente retroagir. Então, o que a gente teria que analisar no caso de uma legislação que muda a dosimetria da pena é se existe ou não desvio de finalidade aqui. E aí,
são duas situações muito distintas que estão sendo tratadas como a mesma coisa, né? Uma coisa é fazer uma análise de dosimetria ou de consunção com relação àquelas pessoas que, porque estavam na Praça dos Três Poderes, praticaram os dois crimes ao mesmo tempo, na verdade queriam um, queriam outro, etc., que foi a lógica que o Supremo aplicou para aquelas pessoas, para a pessoa lá do batom, para não sei quem, que falou, olha, esses dois crimes eu não vou considerar que os dois foram praticados, vou considerar que só foi praticado um. Aqui está dentro de um campo de maior legitimidade para o Congresso Nacional eventualmente fazer esse recorte. Agora, se o objetivo é, pela via da dosimetria, anistiar indiretamente aqueles que desenharam os atentados ao Estado Democrático de Direito e o golpe, aí a gente pode estar diante de uma nova inconstitucionalidade. Então, tratar como banalidade, seja a anistia, seja a dosimetria, como algo normal, do dia a dia, do que o Congresso pode fazer, eu acho que é temerário. A gente tem que olhar com atenção, não necessariamente tudo vai ser inconstitucional, mas é olhar com atenção, porque senão a gente deixa a porta destrancada, a porta aberta para um novo ataque à Constituição, que é muito possível, porque os inimigos da Constituição, aqueles que odeiam o que a Constituição trouxe, o que ela propôs trazer e ainda não conseguiu trazer, eles continuam aí, eles continuam com a vontade de trazer, jogar a gente de volta para um passado bem menos glorioso, né? Bem menos democrático do que o de hoje. Com certeza. Mas, Wallace, vamos falar agora um pouquinho de controle de despesas públicas. Nós estamos aí nessa tensão entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional a respeito do novo arcabouço fiscal, da meta de superávit e os direitos sociais. Claramente, o presidente Lula procurando preservar as conquistas sociais, até na PEC da transição, se estabelecer o reajuste do salário mínimo, do Bolsa Família, dentro de uma perspectiva diferente daquele teto de gastos que existia, e o novo arcabouço fiscal tem que dar conta dessa tensão. Como é que a gente lida com isso, do plano do direito constitucional? Você tem os direitos consagrados na Constituição, os direitos sociais, e, ao mesmo tempo, um Congresso Nacional que entende que é o povo que tem que pagar pelo ajuste fiscal. Esse é o problema de 1 milhão ou 1 bilhão, né? Se dá bilhão ou não dá bilhão. Esse é o problema, eu acho que central hoje da nossa discussão do direito constitucional. Porque, e aí é uma visão que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, Ricardo, que de certa forma, o direito constitucional brasileiro, ele se construiu numa narrativa, eu estou falando aqui dos professores de direito constitucional, dos textos, dos artigos, né? Numa narrativa de transformação social que não veio acompanhada, eu conversava com o professor Daniel Sarmento recentemente, não veio acompanhada de uma leitura de economia política, né, subjacente. Então se diz que a Constituição quer direitos, mas não se constrói um instrumental teórico para dizer como que eu vou assegurar os direitos que são eminentemente direitos sociais que envolvem despesas. Então se tentou conciliar ao mesmo tempo um constitucionalismo social com uma lógica que é intrinsecamente neoliberal, que é a lógica de contenção de gastos, de Estado mínimo, de delegação para a iniciativa privada daquilo que for possível, o que torna basicamente impossível qualquer processo de efetivação de direitos sociais, né? Eu acho que uma boa tradução disso é uma ideia que existe no direito constitucional e que aparece em todos os lugares, que é a ideia da reserva do possível. Né, que é a ideia de que nós vamos efetivar a educação, saúde, etc., mas dentro dos limites do que é economicamente viável, numa lógica, de certa forma, separa direito de economia. Né? Existe o direito, mas o direito vai fazer aquilo que a economia permite, como se a economia fosse uma ciência exata, uma pura matemática em que eu tenho um número X de dinheiros e eu vou ter que usar esse número X de dinheiros. E aí tem uma série de problemas. Problema número 1, talvez eu não tenha um número X de dinheiros, mas como eu não sei muito de teoria monetária contemporânea, eu não vou opinar sobre essa parte. Mas, para além disso, olhando para o nosso orçamento, parcela significativa dele, hoje, não realiza direitos, né, não realiza funcionamento da máquina pública, realiza pagamento de juros, né, pagamento de renda para uma parcela da população que tem propriedade. Então, é uma subversão da lógica constitucional. Porque a lógica constitucional é gerar maior igualdade, reduzir desigualdades sociais a partir da efetivação de direitos fundamentais. A lógica da política econômica contemporânea é conter gastos, portanto, conter direitos, mas manter o pagamento de juros para aqueles que já têm propriedade. Isso não vai dar certo, essa conta não vai fechar. Não dá para conciliar
uma lógica neoliberal com constitucionalismo social. Então, em algum momento, a gente vai ter que enfrentar concretamente a pergunta sobre o que a Constituição quer. A Constituição, ela define ou não define prioridades alocativas? Ela define ou não define que, diante de uma dúvida sobre onde gastar, a gente tem que gastar com quem é mais pobre? A gente tem que gastar com a mudança da realidade social. Ou a gente enfrenta essa questão, ou a gente vai ficar em discursos grandiloquentes sobre mudar o Brasil, mudar a história, civilizar as pessoas, dar direitos, mas que na hora de olhar a caixa de ferramentas, você não tem o que fazer. Porque você está sempre sujeito a uma economia que você não controla, você está sempre sujeito a uma economia que supostamente é matemática e uma matemática que não vai fechar, porque na verdade eu estou privilegiando aqueles que não precisam do Estado para sobreviver e para gozar de direitos e para exercer a dignidade humana. Wallace, eu acho que a gente vai ter que fazer esse debate lá na UERJ, porque vamos. estamos precisando, né? Falando de UERJ, falando de políticas afirmativas, qual a importância dessas ações e da política de permanência estudantil para a afirmação da ciência e tecnologia sob uma perspectiva democrática e pluralista? Lodge, as ações afirmativas, e existem muitas ações afirmativas possíveis, né? A ideia de ação afirmativa é a ideia de que, diante de certas desigualdades sociais, eu pego aquele elemento, aquele marcador social que, em geral, exclui, tira direitos, nesse caso, raça, e eu transformo ele numa razão para receber um benefício, nesse caso, o acesso à universidade. Existem várias razões pelas quais a ação afirmativa transforma uma sociedade concretamente. Então, obviamente, né, dá para uma pessoa negra e pobre acesso à universidade, faz distribuição material, né? A pessoa ela pode se tornar médica, ela pode se tornar advogada, ela pode se tornar fisioterapeuta, ela pode ter acesso a uma profissão que exige diploma superior e, portanto, paga mais. Então, tem um aspecto de mobilidade social que é muito importante. Mas no campo da pesquisa, as ações afirmativas elas transformam ainda mais o que uma sociedade consegue fazer. Porque a universidade homogênea, ela não faz as perguntas plurais que precisam ser feitas para a gente avançar a pesquisa e a ciência. Quer dizer, se todo mundo que está numa faculdade de medicina, né, parte do mesmo lugar social, são pessoas brancas, são pessoas ricas ou de classe média alta, eu tenho uma capacidade muito pequena de me perguntar numa faculdade de medicina, no âmbito da pesquisa, como que determinados tratamentos afetam, por exemplo, mulheres negras. Né? Existem alguns estudos que mostram que mulheres negras, quando vão para o hospital, elas recebem menos anestesia, porque existe um racismo, existe um preconceito, existe uma leitura de que mulheres negras são mais fortes, são mais resistentes, então não precisa anestesiar tanto assim. Quer dizer, isso é fruto... Economizam, né? Economizam, né? Por que não? Mas ela vai aguentar. Por que isso? Isso é fruto de uma faculdade de medicina, de uma pesquisa em medicina, que porque não tem pessoas negras ali apontando o absurdo dessa ideia, acabam repetindo e repetindo e repetindo as mesmas ideias. Quando eu abro as portas da universidade para pessoas negras, eu efetivamente permito que novas perguntas sejam feitas no âmbito da medicina, do direito, das ciências sociais, de todos os espaços em que a gente pode começar a descobrir como que essas desigualdades se projetam. Então, abrir a porta é muito importante, mas não é só abrir a porta. É abrir a porta e ter política para manter essas pessoas, para que elas se formem. Aliás, todas as estatísticas mostram que elas se formam, às vezes, em níveis até mais elevados, os alunos cotistas, do que a livre concorrência, mas se formem bem e se formem participando desses projetos de pesquisa. Então, é não só abrir a porta para as pessoas entrarem, mas também incentivar para que elas participem da pesquisa, da extensão, de modo a contribuírem efetivamente para essas mudanças que a gente precisa. Então, é não só dar um diploma para as pessoas poderem almejar cargos que pagam mais, mas é também trazer para dentro pessoas que vão permitir que a gente pense e repense a sociedade e encontre novas soluções para problemas que a gente nunca conseguiu resolver, porque os problemas que a gente nunca conseguiu resolver têm sido pensados pelas mesmas pessoas há 200, 300 anos. Por fim, Wallace, diante de tantos retrocessos e disputas, ainda é possível pensar na Constituição como instrumento de resistência? Ou ela corre o risco de se tornar apenas uma formalidade esvaziada de sentido? Lodge, toda Constituição é uma formalidade esvaziada de sentido. O Lassalle estava certo quando ele falou lá no século XIX que a Constituição escrita é um mero pedaço de papel. Uma folha de papel que não significa nada. Ele estava errado em achar que parava aí. Mas ele estava certo em que, se eu escrever aqui, se eu imprimir a Constituição do site lá do Planalto, ela não significa nada. Ela só se torna alguma coisa quando alguém pega essa Constituição e usa ela para tentar transformar a realidade. Então,
a Constituição, como essa formalidade que não tem nenhuma força, ela se torna instrumento de resistência porque, primeiro, teve gente que lutou por ela lá atrás para ela existir, uma geração que continua aí. Mas, segundo, porque geração depois de geração, continua havendo uma certa renovação de uma fé em que as promessas da Constituição de 88 são promessas pelas quais vale a pena lutar ainda, uma fé de que elas ainda não se concretizaram, mas elas podem se concretizar, e uma fé de que ela vai se concretizar, de que essas promessas vão se concretizar pela atuação constante das pessoas nas ruas, das pessoas nos tribunais e das pessoas nos espaços legislativos, executivos, representativos. Então, a Constituição, ela em si mesma, ela não transforma o mundo, mas ela é um instrumento em torno do qual as pessoas podem lutar pelas suas pretensões. Tem muita coisa que a Constituição prometeu e que ela ainda não realizou. Muitas. Muitas ela realizou, mas muitas ela ainda não realizou. Isso não significa que deu errado. Significa que para dar certo, a gente precisa se mobilizar todos os dias. Por isso a minha alegria de ter visto as pessoas nas ruas recentemente, né, lutando por uma república, lutando por uma democracia, porque isso demonstra que ainda existe fé na população brasileira de que a gente ainda consegue andar para frente, de que a gente ainda consegue mudar o mundo. A Constituição é um instrumento para isso. Ela sozinha não é nada, mas com as pessoas ela é um instrumento não só de resistência, mas também de transformação. Muito obrigado, Wallace, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Eu sou Ricardo Lodi e te aguardo na próxima edição do Ciência para o Rio. Até lá!